Romanos 5, o versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. O que ele está dizendo é que, quando nós éramos pecadores, Deus provou seu amor enviando Jesus para que Jesus morresse por nós e dessa forma nos reconciliasse com Deus. Porque dentro desse contexto, nós podemos entender que nós, por causa do pecado, éramos inimigos de Deus. E essa inimizade que nós tínhamos com Deus foi resolvida pelo próprio Deus quando ele envia Jesus, e Jesus, quando nós éramos pecadores, morre por nós, nos reconciliando com Deus. Aí ele diz também que por causa desse amor que fez com que Jesus morresse por nós e nos justificasse, nós seremos livres da ira. Por isso que o capítulo 5 começa dizendo que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque o inimigo, ele não tem paz com o seu adversário. Então nós, por sermos inimigos de Deus, nós não tínhamos paz com Deus, que é a prova do amor de Deus. Porque se quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós, quanto mais para nos reconciliar com Deus, quanto mais agora que já fomos livres da culpa, da condenação e da morte, que no versículo 10 ele diz assim: porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, olha, nós já éramos inimigos de Deus, mas Deus desejou e quis nos reconciliar com Ele. Se quando inimigos de Deus fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a vida de Jesus, ela nos salvará dessa condenação, dessa ira que virá sobre a humanidade. E isso está bem próximo, né? Na verdade, isso está às portas. Porque quando Jesus voltar, né, e isso é um outro assunto, mas quando Jesus voltar, ele vai se revelar e vai nos levar para Deus, né? E vai trazer o juízo final sobre a humanidade. Que não quis se reconciliar com Deus, que rejeitou esse favor de Deus, essa humanidade vai sofrer. E vai sofrer as consequências da sua rebeldia e da sua rejeição. Então, eu não sei se você consegue entender, mas é exatamente isso. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus, fomos justificados diante de Deus por meio de Jesus, né, por causa da morte de Jesus, e isso nos traz vida e nos livra da ira de Deus. E o que é justificação? Eu até já falei sobre isso. O que é justificação? É sermos aceitos por Deus por meio de Jesus. É Deus tirar de nós a culpa e nos declarar inocentes. Nós éramos culpados. O nosso pecado nos colocava diante de Deus como pessoas culpadas, merecedoras de condenação, mas Deus tira essa culpa de nós, né? Lança em Jesus
E quando Jesus morre e ressuscita, Deus nos aceita e nos vê como pessoas justas, como justos diante de Deus. Ou seja, sem culpa. Porque morremos e ressuscitamos. Porque morremos e ressuscitamos com Cristo. O capítulo 6 vai dizer isso. Que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A chave da mensagem salvadora de Jesus é a justificação. Amém?